Hoje a gente fala da música Vou Me Lembrar, da banda Resgate, que foi cantada no vídeo da semana passada. E lembre-se que iremos ler as melhores respostas da pergunta Shift do programa anterior. Não se esqueça de não sair daí. Sejam bem-vindos a mais um Shift aqui no canal Propagando. Para você que não conhece esse programa, o nosso objetivo aqui é falar sobre as músicas cantadas no canal e dizer como elas acrescentam na nossa vida e falar um pouco sobre a teologia de cada uma delas também. Esse programa sai a cada 15 dias, intercalado com vídeo musical. Então vocês já conhecem o Guilherme Amarino, estava com a gente novo. no Shift do programa anterior. E agora o Leonardo Diniz, também é o nosso amigo teólogo, está se formando em teologia, né? Tô estudando. Esse já pai sabe. vai estudar junto. Muito bem, duas mentes trabalhando a teologia da música, vamos lembrar aqui junto, mas antes, vamos ler os comentários da música. Muita gente comentou, tá muito bacana, vamos lá. O Fábio Muniz diz o seguinte: caras, isso ficou sensacional. Parabéns, 1.800 vezes, meu amigo. Por que 1.800? Número místico? místico. Tem alguma coisa com cabala, com cosmos? O que significa isso? A sua obrigação é curtir 1.800 vezes os próximos 1.800 vídeos que aparecerem, ok? Esse é o nosso contrato. Obrigado. O Daniel Góes comentou assim: o melhor vídeo de todos, divisão muito top, parabéns Ariel e toda a sua equipe do canal Propaganda. Muito obrigado, Daniel Góes. valeu, mano. Valeu cara. mesmo por comentar. Angélica Lopes, muito bom, daria 1000 likes se eu pudesse. Haha. Deus abençoe vocês. Ó, Angélica, você daria 1000 likes, mas o Fábio Muniz, ele deu 1.800. Então tem que aumentar Você aí. está vamos em ver. dívida conosco, Tá em amiga. dívida. Ó, o Vitor Pierre, ele tá dizendo o seguinte: um dos melhores covers que já vi. Muito top, manos. Quero ver mais vezes o Gui junto com vocês. Toca a Redenção do Sola. Ô Pierre, valeu. Enquanto eu estiver aqui, você irá aparecer nos comentários. Isso, se depender de mim, eu não vou ficar falando do Sola sempre não, cara. Um abraço, Pierre. É Valeu, nóis. cara. O Renan Yoshima comentou: muito bom, parabéns Propaganda, a letra dessa música é muito legal. Vamos comentar ela depois, Renanzão. Renan é nosso parceiro aí. Fica junto, Renan. Obrigado, Renan. Rodrigo Braga, muito bom. Tô tendo a oportunidade de escutar músicas que talvez nunca fossem chegar aos meus ouvidos. Deus continue abençoando você e sua equipe, Ariel. Quero vídeo com as vozes separadas. Valeu, Rodrigo. Cara, é muito legal esse tipo de comentário. A gente quer pegar um pouco do nosso mundo musical aqui e apresentar pra vocês. E mudar também a roupagem da música pra ficar legal, pra galera ouvir e compartilhar. E o vídeo com as vozes separadas, a gente já disse em algum shift anterior aí que a gente vai fazer um vídeo específico pra falar sobre isso, sobre vozes separadas, como sobre os instrumentos separados também. Pessoal, o Cristiano Almeida diz o seguinte: me perdoem se meus comentários estiverem sendo precipitados. Assisti ao cover e achei muito bom. Fui ver outros vídeos do canal e também gostei muito do conteúdo que estão produzindo. Músicas ótimas, análises teológicas das letras, conversas sobre técnica musical, só conteúdo relevante. Mas percebi que houve um grande ato da segunda para a terceira temporada e, além disso, na minha humilde opinião, muitos dos vídeos antigos lidam com músicas de qualidade um pouco duvidosa. Uau. Essa longa pausa no canal foi por motivo de amadurecimento? O raciocínio cristão de vocês passou por uma mudança? Tudo de bom, continuem um ótimo trabalho. É, Cristiano. Pesado, pesado. É pesado, mas dá muito pano pra manga, na verdade, a resposta desse comentário. E sim, a parada da segunda temporada, ela foi por um período da minha vida meio complicado, né? Tava no TCC da faculdade e por questões teológicas também. Acabei passando por um amadurecimento muito grande que me fez repensar sobre todo o conteúdo, sobre o que eu tava fazendo, como eu tava vivendo como um cristão e como eu tava sendo relevante em todos os ambientes da minha vida. E aí acabei pensando que eu deveria esperar um pouco mais pra aprender um pouco mais a ponto de conseguir compartilhar com mais clareza tudo aquilo que eu tava aprendendo e mudei completamente o teor teológico das minhas conversas, das minhas cantorias, das músicas que a gente toca. Esses caras são extremamente referência e conseguiram me ajudar muito nesse processo também, por isso que eles estão aqui hoje. É isso que a gente entende hoje do cristianismo. Unidos como o corpo de Cristo, a gente cresce e consegue ter realmente a metanoia, né? E a gente quer trazer um conteúdo relevante pra vocês, pra que isso seja realmente efetivo, pra que vocês compartilhem coisas que podem mudar a vida das pessoas, assim como é o nosso objetivo aqui. Então espere que em julho a gente tá pensando em fazer uma produção bacana pra contar melhor essa história pra vocês. Bom, nesse ritmo de coisas relevantes, a gente vai falar agora sobre a música, então, vamos lembrar da banda Resgate, que, mano, foi sensacional ter gravado com o Iamarino. Eu gostei bastante. Foi maneiro. Gostei A muito. gente pensou na hora em fazer, vamos fazer folk, vamos. Aí eu comecei a bater na cama, assim, fazer o barulho de um carrão. Ele falou, nossa, mano, que da hora, já A gente começou. pegou o bandolim, o violão ao mesmo tempo, tocou uns caras lá. A gente quer tentar fazer isso mais vezes. Devem fazer isso mais Foi legal que eu cheguei no Ariel, eu pensava que a gente ia gravar a música mesmo. Tipo, vamos lá, vamos gravar a versão Começou a original. fazer o violão, que é arranjo muito inicial. legal. Eu gosto muito da versão original da música, eu gosto muito. E
aí o Ariel falou assim, bom, você está aqui, a música tem que ser folk. Logo, se o Yamarino está em casa, tem que ser folk, não adianta. O moleque é redneck mesmo. A música Vou Me Lembrar tem uma pegada muito legal, né? Ela fala sobre coisas que estão na nossa frente e que a gente não deve passar por elas sem dar a devida atenção. A gente tá numa caminhada que a gente vê muitas coisas passando e que a gente precisa se lembrar dessas coisas. Muitas delas têm a ver com a igreja brasileira, tem a ver com o que a gente vive na igreja e tem a ver com a graça, tem a ver com o sacrifício de Cristo e como a gente deve se lembrar de todas essas coisas e ter os pés no chão a respeito dessas coisas. O que vocês acham, assim, sobre a igreja brasileira, sobre as pessoas, sobre a religiosidade hoje no Brasil? A gente vive no Brasil, a gente vê muita bizarrice em todos os aspectos. Eu acho que na teologia e nas igrejas não é incomum a gente ver bizarrice. Aliás, acho que é o que mais tem. A gente vê isso dentro da política, a gente vê isso nas ruas, na TV. E tem muita gente de fora da igreja que ataca a igreja o tempo todo justamente com esses argumentos de igrejas que, primeiro, cobram dinheiro indevido, se aproveitam dos fiéis, pregam coisas que não estão na Bíblia. São caras que muitas vezes a liderança não é uma liderança que dá o exemplo e se tornam hipócritas. E aí as pessoas de fora veem isso e a igreja está num descrédito imenso em relação a isso. E aí alguns teólogos dentro do nosso contexto, o contexto reformado, o contexto que é de igrejas tradicionais, têm se levantado para lutar contra justamente isso, as ondas que foram alavancando aí essa teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia de outras coisas que vieram, que são confusões teológicas, que acabam enganando muitos fiéis, entendeu? Toda vez que alguém que não conhece a Cristo pensa na igreja, ou pensa no movimento evangélico, eles já generalizam geral, assim. O evangélico, ele é esse cara que dá o dízimo, que tá seguindo a massa, tá seguindo a boiada e a cabeça tá toda... Ele é a massa de manipulação, né? Então, cara, não tem como apresentar Cristo pra esse cara levando ele, por exemplo, pra um lugar assim, de uma forma saudável, sabe? Eu acho que a música, ela trata de um tipo de coisa que soluciona isso. Que é lembrar de alguma coisa que foi distorcida, né? Não é criar algo novo, mas é trazer à tona a verdade. Trazer à tona aquilo que foi escondido por escamas ou qualquer tipo de, sei lá, lodo e lixo que tem sido produzido no nosso contexto. Junto com o resgate, junto com esses caras, eu acho que o papel nosso como cristãos é trazer à tona de volta essas verdades que vivificam pessoas, que salvam pessoas delas mesmas, inclusive. Quando o que elas mais desejam, na verdade, é uma salvação daqui, o evangelho oferece uma salvação para sempre, né? Que a música também vai cantar. Dentro de um contexto tão deturpado quanto o nosso, nada melhor do que se lembrar das antigas verdades, que são mais existenciais do que qualquer coisa que a gente possa pensar. A verdade do sofrimento de Cristo, que tomou o sofrimento por todos, que foi um cara que sofreu no mundo, e em contraste com uma teologia que fala assim, que se você sofrer, quer dizer que você está em pecado, quer dizer que você não está sendo abençoado por Deus. Uma teologia que vai cobrar dinheiro, sabe? Uma teologia que vai tentar vender a graça, que é, na verdade, de graça e livre. Que vai cobrar o seu sacrifício também. Você precisa sacrificar para ganhar. A frase final dessa primeira estrofe é: os mercenários que cobram para nos dar o que era de graça. Mercenários. É inconcebível a ideia de você vender o evangelho. Eu tomo muito o período da reforma para mim, cara. É o período que eles vendiam indulgências, enganar o povo e deixar o povo na situação de vida miserável que eles tinham, enquanto o clero vivia numa situação de riqueza, sabe? De nobreza e tal, e se aproveitava mesmo do povo que produzia as coisas, que era massa de manobra. O John Hus, que 100 anos antes da reforma, o cara veio. Ele era questionado, cara, você tá falando umas coisas estranhas, você não tá incoerente com a teologia católica, apostólica romana e tal. Ele fala assim, cara, eu não vou deixar esse povo na mentira, eu prefiro deixá-los com a verdade. Eu não vou negar a verdade para essas pessoas. A gente não pode negar a verdade de Cristo para eles só porque existe uma teologia que vai deixar a gente bem e ok, sabe? Lembrei do livro de Eli. O livro de Eli é legal. O livro de Eli é potente. Esse filme é isso aí. O livro de Eli, assista esse filme. Propaganda também é cultura. É tipo a massa de manobra. Então o cara que detém o conhecimento de livros, e principalmente da Bíblia, é o cara que consegue controlar as pessoas. Olha que interessante isso. Se você é alguém que não lê a palavra, que não está mergulhado nisso, não prova
todas as coisas e examina e julga as coisas que falam a você, inclusive as coisas que a gente estiver falando. Isso. Na palavra, eu acho que você tem grandes chances de estar sendo enganado. Eu ouvi um bate-papo no Missão na Íntegra com o Nil Barreto, falando sobre a Igreja Miserável. A Igreja Miserável produz os mercenários. Pois é. O cara, ele vai cantar numa igreja, ele tem um trabalho, e inicialmente ele foi de graça. É me dado de graça, eu preciso dar de graça. E a igreja deixa ele na casa do cachorrinho, assim, pra ele dormir. E não dá um lanche, não dá um pão, não dá um suco, e o cara chega até a passar necessidade em alguns casos. Aí, quando a igreja começa, quanto você cobra pra vir? Ele se prostitui. Ele se prostitui. Ele fala, poxa, da outra vez eu não tive nada. Se pelo menos me pagar um hotel, eu vou. Então, se eu te coloco no hotel, você dorme no hotel, tá de boa. Poxa, a igreja que não me dava nenhum lugar pra dormir, agora tá me pagando. Então, beleza, vou cobrar mesmo. Você começa a aproveitar. Você começa a aproveitar e aí criam-se os mercenários. A gente percebe que a igreja acaba pagando alguém pra trazer a palavra em algum formato específico e desiste de servir essa pessoa e prefere pagar a pessoa, quando na verdade a cultura do reino é o serviço. Né? A igreja acaba consumindo a hospitalidade, o serviço, o cuidado. Um lado vai dizer que o culpado é o que cobra. Mas o que a gente está fazendo é criando uma cultura de consumo, onde eu olho para a igreja e digo que ela tem que me dar coisas porque eu dou dinheiro lá dentro. Na verdade, o que cobra é tão ruim quanto aquele que paga dessa maneira. Nesse sentido, a gente destrói tudo que Cristo ensina. Ele é um mestre que serve, ele é o rei que se faz o menor o tempo todo, e a gente acaba tornando tudo isso um grande mercado onde o que tá bom pra mim tem um preço, o que não está não tem valor nenhum, onde pessoas deixam de ser aprimoradas. Eu sou o centro da igreja, mais uma vez, e a gente começa... Se torna o produto, né? Pois é. É mais importante a minha promoção e o que eu ganho com isso do que a hospitalidade do serviço, em que... do que aquilo que eu tenho pra passar pra você. A própria palavra, o evangelho, os apóstolos, no início da igreja, eles falaram assim, a gente não tem nada, mas aquilo que a gente tem, a gente te dá, que é o evangelho. Sabe? Isso é o mais importante. O evangelho é a família, é o corpo é a família de Cristo. O intuito de tudo isso é adicionar as pessoas a essa família. Então, é tratar o outro não como o outro, mas como nós. Sim. Olha só, eu tenho Jesus pra apresentar pra você, não dessa forma tão individual. Olha nós, tem um nós que eu quero apresentar pra nós. Sim. Chega aí, vamos ser nós. Isso é doideira. Saca? Isso é legal. Os nomes são dados em família. As pessoas constroem a sua identidade em família. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meia seca. É a palavra, cara, entre as pessoas, entre a família. O pão tá na mesa, a mesa da família, sabe? A mesa é o lugar onde todos são iguais. Onde as pessoas se acertam, as dívidas são acertadas, onde os mal entendidos são resolvidos. Os tratos são feitos. Os tratos são feitos. As reconciliações são feitas. Os pedidos são feitos, com certeza. Vai a dica. A primeira parte ele deu um contraste com a situação nossa atual, pelo menos eu vejo dessa forma. A segunda parte, a situação meio de falta de esperança, sabe? Lembre-se do pão que nunca nos faltou. Lembre-se de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca. Nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres. Não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Parece que ele está falando com uma geração e pessoas que, ao olhar essa situação brasileira, não vem muita esperança, sabe? É até mesmo a minha situação, ao ver algumas coisas, eu falo, caraca, será que ainda tem jeito? Sim. Será que, a gente vive numa seca incrível em produção musical, em produção teológica, firme, e a gente vê só algumas coisinhas aqui, ali e tal, e a gente olha, será que tem jeito? O cara falando, cara, lembra do pão que nunca nos faltou, cara? Lembre-se de que ele é a sustentabilidade do reino. Pois é, e ainda sendo a sustentabilidade, ele se fez o mais pobre de todos, né? Cara. Então, no meio da escassez, ainda existe a esperança. Talvez nos relacionamentos que existe notoriamente a escassez, você encontre a mão do provedor, sabe? A mão do Cristo cuidando. E ainda que a igreja pareça mais prostituída possível, ainda que o contexto evangélico tenha uma cara mais nojenta possível, assim como igrejas de outros lugares e no mundo todo, a igreja de Cristo permanece e segue imaculada, forte, firme para sempre. É isso, cara. No final ela vai estar assim, não tem problemas com a igreja. No final ela vai estar linda, imaculada, vai estar com Cristo, vai estar adorando na mesa, no banquete. A igreja não tem problema. Paulo, para Timóteo, ele fala, tô bem certo de que Deus, ele é poderoso para nos guardar até o final. Paulo, ele usa termos em que as coisas já estão, inclusive, no final. Então, esse caminho que nós estamos trilhando envolve dor em se tornar ou se conformar a essa igreja que já está imaculada e perfeita em Cristo no final de todas as coisas. E o mais importante é Cristo. A música em si, ela fala, lembre-se. A centralidade da coisa é Cristo, toda hora, né? Cristo, cara. Todas as frases são coisas que
Cristo fez, são coisas que estão colocadas em Cristo, sobre o senhorio dele, sabe? Ele é o cara que reconcilia nele todas as coisas, sabe? Porque todas as coisas, elas foram criadas nele, por ele, para ele, por meio dele. Ele é o cara que é o responsável pelo sacrifício, ele é o cara que desceu e subiu, sabe? Eu tenho que focar um pouco no refrão, que o refrão torna a música contrastante demais pra mim. E ele diz assim: eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz. Cristo fez tudo isso por mim, mas eu não posso me esquecer de que eu sou um nada, de que eu sou o cara mais errado do mundo. Cristo é a solução pra quem eu sou e não pro meu problema. Pois é. Cristo é a solução pro pecado inicial que eu cometi, pelas coisas ruins que eu fiz, não as que eu estou fazendo somente, mas as que eu fiz lá atrás no Éden, como Adão. Você levanta as mãos por quê? Um filho levanta as mãos ao pai, independência, e também um rebelde levanta as mãos quando ele se rende. Esse é o significado da gente levantar as mãos. Realmente, a gente assumindo essa parada, a gente vai entender o que é a graça, entender o que é a misericórdia de Deus, entender quando o salmista fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus me provê tudo. Então tudo aquilo o que eu tenho é suficiente. Tudo que eu preciso pra amar pessoas e fazer o serviço de Cristo na Terra. E tudo aquilo que eu não tenho é o que eu não preciso, porque Deus me proveu o que preciso. Isso é Richard Baxter. Isso é bizarro, porque a gente vive a vida toda atrás de coisas que nós não temos. E de que no fundo, nós não precisamos. Pois é, e a gente sempre enxerga no futuro a resolução disso, né? Lá na frente eu vou ter uma família bem construída, vou ter dinheiro e provisões. É interessante. A música tá falando pra você se lembrar de alguma coisa, mas no final dela, ela diz pra você remeter lá na frente, onde você vai glorificar a Deus para sempre. Percebe? Ela joga a gente num esquema em que o lá atrás paradoxal se funde com lá na frente. E os dois precisam ser lembrados. E os dois precisam ser lembrados. É loucura, porque nesse momento a eternidade toca a realidade, sabe? E a música termina de uma forma assim sensacional, porque ele fala assim: olha, quando eu morrer eu vou viver. E a gente se lembra disso. Paradoxo monstro, velho. Quando eu morrer, aí eu vou viver. Quando eu morrer, aí eu vou viver a eternidade. Eu vou viver com Cristo. Ou quando eu morrer pra mim mesmo aqui, aí eu vou viver a realidade de Cristo, a realidade do reino. Para as pessoas, viver é você ter coisas e buscar coisas que você ainda não tem. Mas a Bíblia não nos incentiva a morrer. Então, se é o contrário do que as pessoas dizem, morrer pra gente é se abster desse tipo de coisa que nós não temos e não buscar esse tipo de coisa mais. Mas encontrar e descobrir algo que nós já temos. Um tesouro escondido em vasos de barro, que somos nós. Então, o único serviço é olhar para dentro, é olhar nos ecos de Deus e na assinatura de Deus na realidade criada, que são desde natureza até boas amizades, até numa mesa ou qualquer tipo de coisa que reflita a grandeza e beleza do nosso Senhor. Uau! Muito obrigado aos elefantes de boa memória que ficaram com a gente até o final desse vídeo. E como prometido, nós vamos ler as melhores respostas da pergunta Shift do vídeo da semana retrasada. O que tira o seu olhar da eternidade? Thiago Couto sempre participa, Sempre né? participa. Resposta dele, ó: o que mais me tira o olhar da eternidade é essa pressão pelas coisas terrenas que o mundo inseriu em mim desde pequeno. E agora, tendo consciência disso, me pego várias vezes preocupando com coisas deste mundo. E hoje vivo essa luta de olhar para as coisas do alto, buscá-las, de descansar em Deus e confiar que Ele tem preparado algo melhor do que eu mesmo possa querer conquistar com as minhas próprias mãos. E que o que realmente vale a pena é a vontade dele para a minha vida. Obrigado pela Muito resposta, legal. excelente. É Muito meio bom, que a gente cara. tinha falado no vídeo. Bem maneiro. Obrigado por ter participado, Thiago. A Aslane Ribeiro, ela falou assim, ó: o que tira meu olhar na eternidade muitas vezes é a correria da vida, a busca por vaidades. Temos o hábito de querer tudo pra ontem. Isso é verdade. É verdade. Correndo contra o tempo para alcançar as coisas passageiras, enquanto Deus é tão real e está tão acessível. É a cultura do miojo, né? Pois é. Obrigado pela sua resposta e continue participando aqui, respondendo as perguntas do programa Shift aqui no Propaganda. E a pergunta Shift dessa semana, qual que é? Qual que é a pergunta Shift? O que nós nos devemos lembrar para sermos a verdadeira igreja de Cristo na Terra? Deixe nos comentários a resposta dessa pergunta que, seguindo a cultura do vídeo da semana retrasada, a gente vai ler as melhores respostas dessa pergunta no próximo Shift. Curta o canal Propaganda nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube também. Se inscreve lá para você receber os vídeos a cada semana assim que eles saem. E não se esqueça de comentar aqui embaixo do vídeo para que numa próxima a gente possa citar o seu comentário. Não se esqueça também de compartilhar. Seja um grande elefante. Esse foi mais um Shift aqui no canal Propaganda e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu, falou! Excelente, mano. Você quer fazer a tomadinha do... Do ukulele. É, Pode tirar. Posso tirar? Pode.
Tira daqui. Tira daqui, tira. Tira esse negócio daqui, eu tenho medo. Uma hora. Aí, Thiago Couto.